Bom dia. Estamos aqui na disciplina de Tecnologia para Gestão, colaboração da pesquisa científica. Me chamo Júlio Neto e trago o meu artigo bibliométrico intitulado de Levantamento Bibliográfico da Avaliação de Diferentes Pilares para Implantes Dentários com Conexão Interna do tipo Tri-Channel. A nossa aula, o nosso artigo está dividido. Na primeira parte nós vamos falar dos objetivos do nosso estudo, depois nós vamos dar um referencial teórico para nos posicionarmos acerca desse estudo, depois eu vou falar sobre material e método, resultados e discussão em uma única sessão e depois as conclusões do nosso estudo. O objetivo do estudo, então, é foi realizar um levantamento bibliométrico acerca do comportamento de diferentes pilares para implantes Tri-Channel quanto à perda de torque e desadaptação marginal, analisando principais autores, periódicos e anos de publicação. O sucesso na implantodontia, na área cirúrgica, ela não se limita apenas ao que nós chamamos de osso-integração, ou seja, ao adequado contato entre implante dentário e osso. O sucesso na implantodontia também é relacionado à correta seleção dos componentes protéticos, já que no mercado existe uma grande gama de componentes a serem indicados para determinados tipos de casos de procedimentos cirúrgicos reabilitadores. Então, a correta seleção desses componentes torna-se no dia a dia clínico um desafio, porque são muitas as opções e você tem que indicá-los de uma maneira correta, sendo que os principais problemas das reabilitações implantes suportadas acontecem na interface entre implante e abutment, ou pilar protético. E aí o mercado ele lança diversos tipos de conexões e pilares, pensando em resolver as diferentes situações clínicas do dia a dia. E uma dessas conexões é a conexão chamada do tipo Tri-Channel, que é uma conexão interna. E que, por ser recente, é uma conexão ainda pouco estudada. O que faz com que nós tenhamos, então, o maior interesse em estudar esse tipo de conexão. E no caso do nosso artigo bibliométrico, é de grande importância termos um bom referencial teórico e um embasamento para futuros estudos acerca do assunto, porque só assim nós podemos então fazer uma base sólida e a partir daí desenvolver o nosso trabalho em cima desse tipo de implante e das conexões protéticas. Então é de grande importância para que nós tenhamos sucesso no nosso no nosso trabalho, a realização desse levantamento bibliométrico. Como é que o estudo, então, ele foi realizado? A metodologia que foi proposta para esse trabalho, ela se baseia na pesquisa bibliográfica e na aplicação de procedimentos de bibliometria, e tem como objetivo apresentar um levantamento bibliográfico e quantificar a literatura internacional sobre desadaptação marginal e perda de torque em componentes protéticos para implantes dentários, correlacionando a componentes do tipo UCLA e mini-pilar para conexões do tipo Tri-Channel no período de 1900 a 2019. Na etapa 1, ou seja, na amostra inicial do trabalho, foi obtida por meio da pesquisa na base de dados Web of Science, utilizando as palavras-chave dental implante e cycling, usando apenas a seleção de artigos, o que resultou em 515 trabalhos. Com a leitura do título e resumo, foram selecionados os mais direcionados à área de interesse, restringindo a nossa amostra a 489 artigos. A partir dessa seleção, foi criado um banco de dados com o auxílio do Excel e com a ferramenta RichCity, que é um software que facilita a visualização dos resultados de buscas realizadas no Web of Science. Os dados obtidos relacionam o nome de artigos, principais palavras, artigos por autores, periódicos em que os trabalhos foram publicados e anos de publicação. Pela análise desses dados e pela utilização de tabelas, gráficos, foi possível detalhar os aspectos da amostra coletada referente ao número de publicações no período.
E essa figura ela faz então a representação esquemática da nossa metodologia do material e método. Partindo para resultados e discussão. Nesta etapa, serão apresentados, por sessões, os resultados obtidos através da metodologia anteriormente descrita, que é referente à produção científica no que diz respeito a esta análise que fizemos. Quanto às principais palavras-chave, baseando-se então nos 489 artigos selecionados no Web of Science, as 5 palavras mais citadas foram implant, com 244 citações, como a gente pode ver no gráfico, dental, com 119 citações, abutment, com 112, e fatigue, com 90, implants, no plural, com 88. Os autores que mais publicaram a respeito desse assunto estão descritos então nessa nossa tabela aqui do lado direito na aula de apresentação. Foram encontrados ao todo 1.746 autores, sendo que 1.311 publicaram apenas um artigo cada, 423 autores 2 a 7 artigos, 9 autores de 8 a 12 e 3 autores de 15 a 29. Nessa tabela, então, nós selecionamos e colocamos os 10 autores que mais publicaram no tema em questão, com destaque para Coelho PG, com 29 publicações, Bonfante EA, com 27 publicações, Ribeiro RF, com 15 publicações. Então, foram esses os 3 autores que tiveram 15 ou mais publicações, sendo que na tabela, essa sigla TLCS significa o número de citações dessas publicações e TGCS, o número de citações em todos os trabalhos já publicados pelo autor. Então, esses 3 autores, o Coelho, Bonfante e o Ribeiro, eles são os autores que publicaram 15 ou mais vezes este assunto. Quanto à quantidade de citações, essa figura 3 ela representa os autores mais citados dentre a nossa amostra. O artigo mais citado dentre os trabalhos avaliados sobre o tema foi do autor Kraissar, com 46 citações, como a gente pode ver aqui em Rex, que significa citações, seguido por Jung, com 44, e Adel, com 43. É interessante observar que nenhum dos 10 autores com maior número de publicações descritos aqui nessa tabela possui um trabalho com grande número de citações, que nós descrevemos na seção anterior. Com o uso do RISC foi feito um gráfico no qual pode-se observar a relação e a conexão entre os autores dos artigos relacionados para a pesquisa em questão, como pode ser visto na figura 4, que é essa figura que está aparecendo aqui na tela. Tá? Ela é uma relação de citação entre autores da amostra. Foi feito no RISC. Como a gente pode ver, não há uma grande correlação, né? Não há uma interação entre esses autores selecionados, visto que no gráfico os pontos eles não estão conectados uns aos outros, eles estão independentes. Isso pode se dar devido à amplitude do tema e às novas perspectivas deste assunto que estão em constante evolução. Quanto ao número de publicações no período pesquisado, nota-se que o tema relacionado à análise desses diferentes pilares ele possui anos de alta e baixa no número de publicações, não apresentando um padrão, como a gente pode observar aqui nessa figura de crescimento ou queda contínua. Isso pode ser devido ao constante desenvolvimento dos materiais, visto que no momento que se esgota um estudo sobre um determinado componente, o mercado lança um novo e então as atenções se voltam para os mesmos. Pela análise da figura em questão, essa figura, pode-se observar que existe uma tendência de variação de aumento e diminuição, como a gente pode ver aqui, aumento e diminuição na produção do referido tema, como foi citado anteriormente. O ano de 2018, aqui, como a gente pode ver, foi o ano com maior número de publicações, 65. Até 2008, o número de artigos relacionados ao tema era pequeno, o que é coerente com o aparecimento crescente do número de componentes para diferentes tipos de situações clínicas ao decorrer dos anos. Aqui nesse outro gráfico nós temos então os principais periódicos acerca desse tema.
Foram identificados que os artigos pesquisados eles foram publicados ao todo em 154 periódicos distintos, sendo 54 deles com mais de uma publicação sobre o assunto. Aqui nós correlacionamos, então, os 10 periódicos com maior número de publicação sobre o tema. Os 3 principais periódicos, então, seriam Journal of Oral Rehabilitation, International Journal of Oral e Maxilofacial Implants, como a gente pode ver aqui no começo da tabela, tá? Clinical Oral Implants Research e Journal of Prosthetic Dentistry. Os 3 têm escopo internacional e tiveram juntos 25,2% do número de publicações, sendo grandes periódicos relacionados ao assunto de mecânicas de prótese sobre implantes. Como conclusão do nosso estudo, nós vimos que ele possibilitou uma análise das publicações em relação aos diferentes pilares para implantes dentários com conexão interna do tipo Tri-Channel, com fornecimento de dados importantes no que diz respeito à produção científica deste tema, a qual possibilitará um maior embasamento para a realização de estudos desse assunto. Gostaria de agradecer e dizer que aqui está o meu e-mail e no arquivo em anexo vai estar o link do YouTube, do vídeo gravado.